Segundos. Olá! Oi, Boa noite! boa noite, meu amor, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bem também. Tá com um cenário muito bonito aí atrás. Ah, obrigada. Legal. Então vamos começar, né? Falar umas palavrinhas iniciais e aí eu passo a palavra para você, pode ser? Beleza. Então, gente, eu tô muito feliz com essa live, como eu já disse aqui, muito satisfeita. Estou muito animada para conversar com essa mulher, historiadora, professora, que eu admiro demais, com a Ana Serra de Leon. Seja muito bem-vinda, Ana. E ainda para trabalhar uma temática que eu gosto muito, muito me interessa, sobre psiquiatria e patologização. Tema que a Ana traz de uma forma muito bem fundamentada lá no Instagram dela, arroba Ana Trevas de Leão. E olha só que incrível o currículo dessa moça. A Ana, ela é historiadora graduada pela UDESC 2016 e mestra também em História pela UFSC em 2020. As suas pesquisas envolvem a emergência da psiquiatria em Santa Catarina durante o Estado Novo, a partir da inauguração do Hospital Colônia Santana. Interessa-se por debater o discurso diagnóstico em psiquiatria, tratamentos e demais implicações da institucionalização da loucura, atuando desde a graduação com salvaguarda e pesquisa de acervos relacionados ao hospital psiquiátrico, à prisão e ao antigo leprosário de Santa Catarina, quando foi bolsista junto ao projeto Arquivos Marginais, coordenado pela professora Viviane Borges. E atualmente, gente, ela desenvolve cursos livres sobre seus temas de interesse e pesquisa. Paralelamente, cursa pós-graduação em dança e suas linguagens poéticas pela FURB, e é uma das integrantes do UNA, Historiadoras que Dançam. Que legal. Arroba una.coletivo, una com H e dois N, que discute história das danças do ventre, ciganas e difusão. Muito bom. Inclusive, já ouvi comentários de que esses cursos livres são muito bons. Ouvi gente me dizendo sobre. Muito legal. Ana, eu queria que você se apresentasse, falasse sobre você, sobre o interesse pela essa temática que a gente vai trabalhar hoje. Bom, então, primeiramente, boa noite para todo mundo que está assistindo e para ti também, Ana. Muito obrigada pelo convite. É muito bom estar nesse espaço, né, num perfil de uma profissional da saúde. É muito importante que a gente converse entre áreas, né? Porque às vezes a gente fica muito fechado dentro das discussões das nossas próprias áreas e, e aí se a coisa não circula, a gente só tem a perder, né? Então a gente ganha muito quando rolam esses debates, né? Bem, além do currículo que tu trouxe, né? Eu acho que eu gostaria de acrescentar falar um pouquinho sobre essa minha trajetória de como que eu cheguei nesse tema, né? Porque não é, no geral, um tema muito estudado na história. Nós temos alguns lugares no Brasil, algumas universidades que têm laboratórios que se interessam por pesquisar questões envolvendo saúde, saúde mental. No caso da Fiocruz, por exemplo, né? Que tem, inclusive, pós-graduação sobre isso e tudo mais especificamente, né? Mas, no geral, de uma maneira mais ampla, ele não é ainda um tema tão estudado dentro da história. Muitos profissionais da saúde fazem, às vezes, de historiadores, muitas vezes, e trabalham com questões envolvendo história e saúde mental de uma maneira geral, não só psiquiatria, que é o que eu, em geral, sigo mais, né? Eu flerto com a saúde mental, com a história da saúde mental como um todo, mas o meu debate é específico sobre psiquiatria na década de 40, né? Que a gente tem essa tendência a ser especialidade da especialidade da especialidade. Mas para poder falar disso, eu tive que me apropriar de toda uma linguagem de saúde mental que na história não entra como conteúdo programático dos cursos, né? Não aprendi em nenhuma matéria, por exemplo.
sobre história da psiquiatria. Eu aprendi tudo no projeto que eu fiz parte. Então, eu entrei na história em 2011 e em 2012 eu comecei a trabalhar no projeto Arquivos Marginais da professora Viviane Borges, que é um projeto muito interessante que existe até hoje, completou 10 anos, inclusive, agora em novembro. E é um projeto que a professora coordena, que trabalha com a salvaguarda de acervos ligados a passados difíceis. Principalmente essas instituições, né, que o Foucault vai chamar de sequestro social, o Erving Goffman vai chamar de instituição total, enfim, né? Então, prisões, manicômios, os próprios leprosários, manicômios judiciários e tudo mais. Então, eu comecei ali com 17 anos a trabalhar com pesquisa de acervo de hospital psiquiátrico. E aí a gente ia para o hospital psiquiátrico toda semana, uma vez por semana, limpar livro, botar em caixinhas para ficar bem acondicionado, fazendo a pesquisa também, catalogando em tabela de Excel. Então, durante toda a minha graduação, exceto o primeiro ano de graduação, mas durante toda a graduação, eu participei desse projeto. E para participar desse projeto, como eu disse, eu tinha que estar dentro do hospital psiquiátrico. E quem já teve a oportunidade de ir a um hospital psiquiátrico, se a pessoa não se deixa afetar, eu ouso dizer que tem algo de errado com a sensibilidade dessa pessoa, porque é um lugar que grita, né? O prédio grita. O prédio é uma permanência do manicômio, digamos assim, porque ele já foi um manicômio bem manicômio mesmo, né? Eu sou do povo antimanicomial, então para mim continua sendo. Mas o que eu quero dizer é que ele é a permanência em si, né? O prédio é o mesmo. E muitas pessoas estão ali internadas há muito tempo, né? Estão ali há muitas décadas. Pessoas que, por algum motivo, não foram ressocializadas. E eu convivia justamente com estes pacientes, porque eles têm uma área que ficava perto do espaço do acervo. E essa convivência cotidiana, apesar de não diária, mas cotidiana com o hospital, me fez ter uma sensibilidade para o tema e querer resolver alguns embrólios históricos que até então não estavam sendo observados, né? A gente tem algumas pesquisas da área de enfermagem, inclusive aqui em Santa Catarina, sobre a história do Colônia Santana. Naquela época já tinha algumas, mas a maioria sobre a década de 60 para frente ainda não tinham olhado apenas para o surgimento da política pública aqui em Santa Catarina. E aí eu falei, bom, eu vou fazer isso, né? E foi assim que eu comecei a pesquisar. Que bom que você começou a pesquisar. Que ótimo. E hoje está aí o resultado, vamos falar disso, dessa pesquisa toda, de alguma forma, né? Que imagino que se relaciona muito com tudo que você viu, com tudo que você leu, para poder fazer essa pesquisa, né? E aí, a gente preparou algumas perguntas para a Ana e a gente vai conversar a partir delas. Então, bora lá? Bora! Para começar, eu gostaria que você contasse a forma, né, com que a gente pode relacionar os teóricos da degeneração na psiquiatria, como Morel, né, que foi quem desenvolveu o conceito, e relacionar com a produção teórica e classificatória de Krebs. Isso tudo também, pensar como que isso tudo pode ser relacionado de alguma forma às classificações internacionais, ao DSM. Vamos começar daí? Vamos começar daí. Aí já dá um bom... dá um bom papo. Eu gostaria de deixar claro para o pessoal que a discussão que a gente está fazendo aqui, ela tem base na produção da professora Sandra Capone, aqui da UFSC. Ela é uma das minhas grandes referências e ela tem um livro especificamente sobre esse assunto que se chama Loucos e Degenerados, uma genealogia da psiquiatria ampliada. É um livro de 2012, se eu não me engano, publicado pela editora da Fiocruz, e é um livro muito interessante para a gente pensar justamente todas essas relações. Eu vou falar por cima, vou tentar não entrar em debates muito específicos, porque eu acho que a gente não é o espaço para isso, né? Tem o livro da professora que vocês podem ler para para vocês verem os detalhes, porque uma coisa que é importante que se diga é que aqui eu vou ter que dar uma aglutinada em tudo,
Mas, quando a gente observa a história da teoria da degeneração, a gente vê que tem diferenças, detalhes que vão ser diferentes ao longo do tempo e entre um teórico e outro. Então, não é tudo a mesma coisa. A gente não pode cair nessa armadilha de achar que é tudo a mesma coisa, porque isso enfraquece o debate. É justamente o contrário. A gente tem que aprender a encontrar essas especificidades, justamente porque é esse detalhe que faz com que a gente veja as permanências na atualidade. E existem permanências, infelizmente. E é sobre isso que a gente vai tentar conversar aqui hoje. Bom, de uma maneira geral, eu particularmente gosto muito de discutir a questão da eugenia na psiquiatria, porque tem muito a ver com o período que eu estudo, né? Como eu estudo a questão do Estado Novo e da consolidação de uma política pública de psiquiatria na época, né? Não dá pra gente falar em saúde mental nessa época. Ela está intimamente ligada com as políticas eugênicas, então por isso que eu fui estudar essa questão da degeneração, da eugenia e tudo mais. A teoria da degeneração em si, eu particularmente não relaciono com o hospital que eu estudo. Mas para entender a eugenia, tem que entender a teoria da degeneração. Então, a gente vê que a teoria da degeneração, ela tem uma ligação intrínseca já com a psiquiatria, né? O que a gente pode entender como degeneração? Seria uma decomposição das faculdades mentais, né? Que pode ser percebida através dos comportamentos, mas também em alguns pontos físicos, a partir da anatomopatologia, anatomoclínica, né? Então, é um tipo de biodeterminismo, né? Vai se observar as características comuns físicas de um grupo de pessoas consideradas anormais e vai se buscar traçar quais são os estigmas físicos mais frequentes. E aí, a partir dessa identificação, em tese, eu poderia, caso eu fosse uma psiquiatra dessa época, identificar a partir da compleição física de uma pessoa, por exemplo, se ela é degenerada ou não. E se ela for degenerada, ela precisa ser isolada, né? Ela precisa, enfim. E por que seria tão importante identificar a degeneração? Para que fosse feita a prevenção. E é nessa lógica de prevenção da degeneração que vai se dar as políticas, que vão se dar, aliás, as políticas eugênicas e higienistas também. Então, percebem? Eu espero que esteja ficando evidente que existe uma relação entre degeneração, eugenia e psiquiatria. Porque quando a questão de norma está pautada aí, quando a questão do comportamento está pautada aí, a psiquiatria vai entrar como um modulador mesmo, moral e de comportamentos, né? E é um regulador com uma base científica, um regulador com uma base ligada às descobertas mais recentes em biomedicina, em biologia, em neurologia, enfim, né? Então, a gente vai ver que a ciência psiquiátrica hegemônica, ela vai tentar sempre essa aproximação entre explicações de hereditariedade e biológicas para questões comportamentais. Então, é muito curioso como isso vai se impregnando e como duas coisas que para a gente hoje em dia, talvez, a gente vai olhar e falar, não tem tanto a ver, a moral e biologia não tem nada a ver, para eles é justamente uma tentativa de fazer isso confluir, né? Então, o que a gente pode ver, assim, aonde que a gente já viu esse negócio, né? De anatomopatologia, de busca por seres degenerados, até em exemplos da cultura pop. Tem um filme muito legal, que é o Vênus Negra, de 2010, que conta a situação de uma mulher negra que é, enfim, usada como um exemplo, né, de degeneração, e a gente vê ali todas as... Claro, o filme é muito romanceado, mas ali a gente consegue ter uma noção de, na prática, como que isso acontece, né, com o indivíduo. E tem também a Augustine, né? O filme Augustine, de 2012, que também discute, e aí esse vai trazer mais a questão
da psiquiatria em si. Então, o que isso vai acarretar em termos de prática médica? Vai acarretar no fato de que vários indivíduos vão ser utilizados como experimentos, né, científicos e como objeto de estudo, né? E aí é muito interessante porque é justamente a partir da entrada da teoria da degeneração na psiquiatria que a gente vai ver um aumento nos diagnósticos. Então, os diagnósticos aos poucos vão começar a se proliferar e eles vão abarcar cada vez mais comportamentos que são considerados desviantes na época, né, em que esses diagnósticos estão sendo produzidos. Por quê? Porque essa preocupação com os pequenos detalhes, indícios de degeneração, vai levar a uma possibilidade de mapear cada vez mais coisas como se elas fossem defeitos. Porque é isso, a degeneração é como se fosse um defeito de conformação. Não é uma característica que torna uma pessoa diferente da outra. É um defeito de conformação, nas palavras desses teóricos, né? Nós temos o Morel, Magnan, Cabanes, né? São vários. Não vou citar eles especificamente aqui, porque eu não sei se é tão fortuito, mas se a gente quiser fazer uma segunda live com os detalhes, a gente pode. E aí é muito interessante de a gente notar que é justamente essa possibilidade de eu trabalhar com sinais no corpo de uma pessoa de que ela vai ter um desenvolvimento moral prejudicado, que faz com que a gente possa intervir e que faz com que entre a questão da eugenia propriamente dita na psiquiatria, né? Então, eugenia é aquela eugenia mesmo, né? Do Francis Galton, 1883, a ideia de melhoramento da raça, né? Então, a partir da eugenia a gente vai poder selecionar, essa era a ideia, né? Poder selecionar quem são as pessoas que vão seguir se reproduzindo e dar continuidade à raça, né? E aí, quem que vai ser considerado não apto para continuar a raça humana? As pessoas degeneradas. Então, nesse sentido, cabe à eugenia combater a degeneração. Né? Vai ser essa forma pela qual a degeneração vai ser combatida. Né? E aí, gente, a gente tem que lembrar que eugenia tem aquela que a gente chama de eugenia negativa, que é a eugenia do extermínio, né? E tem uma eugenia que é justamente essa, da profilaxia, do higienismo. Então, como que isso vai ser feito, né? A partir de campanhas de branqueamento, por exemplo, aqui no Brasil a gente vai ter isso muito forte, né? Quando os imigrantes chegam, vai ser feita análise física, ou pelo menos essa era a ideia, né? Que essas pessoas fossem avaliadas a partir dos preceitos biomédicos da época, né? E, enfim, vão ser contidas e essas pessoas vão ser colocadas nos seus devidos locais sociais. Então, alguns vão ser reformados pelo trabalho, alguns vão ser presos, alguns vão ser internados e assim por diante, né? Não sei se você quer que eu já vá entrando na atualidade, se você quer falar de... Você quer fazer alguma intervenção? Intervenção. Então, eu já pode ir puxando o gancho para a atualidade, que o que eu tenho mais assim, a contribuir tem a ver com como que isso repercute no atual, sabe? Sim. Eu já até achei interessante você dizer que, se por um lado, essa atribuição a características físicas ou orgânicas, como se fosse algo exclusivo, aí, exclusivamente orgânico, exclusivamente físico, para apoiar, né, a teoria da degeneração. Por outro lado, quando você fala de os diagnósticos vão se ampliando ao longo dos tempos, a depender da moral da época, né? E é isso que a gente vê, né? Que é uma crítica que eu considero bem pertinente a teorias fisicalistas, né? Que retratam exclusivamente o aspecto orgânico da doença. Que se há uma mudança através dos tempos, dependendo da moralidade da época, um critério de doença, ou até o que era considerado doença ou que não é mais, ou o contrário. Então, como a gente pode afirmar que haja apenas uma influência, né, de critérios físicos, fisicalistas, orgânicos? Acho que a sua fala já deu para a gente direcionar para esse lado, e isso é muito legal.
Deu para a gente já Sim. começar a amarrar a crítica em relação à atualidade e em Uhum. relação às questões internacionais, o TSE. Vamos lá. Eu penso que uma coisa que a gente tem que aí entender depois que a gente compreende que existe uma entrada dessas teorias na psiquiatria, né? A gente tem que entender que as pessoas envolvidas na produção científica acerca da psiquiatria, elas também estão envolvidas na política dos seus lugares de atuação. Então, por exemplo, no Brasil, a gente vai ter, durante o Estado Novo, o surgimento de uma rede de hospitais, né? Porque até então a gente tinha hospitais psiquiátricos, mas a gente tinha hospitais psiquiátricos de acordo com algumas demandas locais. Então, por exemplo, vai ter em Porto Alegre, já no século XIX, a gente vai ter um hospício, no Rio de Janeiro, em São Paulo a gente vai ter, em Minas, se eu não me engano, em Salvador também, em Recife, enfim, a gente vai ter em vários locais, em alguns locais do Brasil, melhor dizendo, a gente já vai ter hospício no século XIX. Mas é só durante o Estado Novo que vai ter uma rede sendo criada. E é justo no Estado Novo que a gente vai ver o Vargas não só flertando com a eugenia, mas empregando também políticas eugênicas já modernizadas. Não aquela eugenia do final do século XIX, mais próxima do Lombroso, mas uma psiquiatria que vai estar próxima de uma eugenia krepeliana, né? Do Emil Kraepelin, que é um teórico da eugenia alemão que entra no Brasil já no final do século XIX, né? A partir das produções do Henrique Roxo, do Fran Peixoto, Adalto Botelho, Júlio Moreira também, né? Também vai ler Kraepelin, enfim. E aí a gente tem que, percebendo que esses caras estão envolvidos na política brasileira também, que eles estão legislando, que eles estão encabeçando instituições, que eles são os diretores dos hospícios, que eles são catedráticos das universidades, né? A gente começa a compreender que a própria produção científica brasileira dentro da psiquiatria, ela é herdeira desse saber eugênico. Assim como em história a gente é herdeiro dos historiadores do século XIX positivistas, super racistas, e a gente o tempo inteiro está se questionando para que a história não seja mais fascista, machista, todos os istas negativos que a gente não gosta, né? Então, aí a gente percebe que essa eugenia, ela vai penetrando na sociedade, né? E a psiquiatria, ela ajuda essa penetração a ser um pouco menos dolorosa, menos ruidosa e mais suave a partir justamente desses preceitos morais. Eu até queria ler um trecho de um relatório do diretor do Hospital Colônia Santana, aqui de Santa Catarina, um trecho de 1942. Para vocês terem uma noção do nível de detalhe com o qual eles estão preocupados, que não é apenas uma eugenia, e aqui eu não estou dizendo apenas para reduzir o problema, mas para dizer que não se restringe a, né? Não é apenas uma eugenia do branqueamento, é uma eugenia que está em todo tipo de âmbito, saca só. Module-se o seu sentimento de comunidade, tornando-o gregário. Torça-se, quebrando-se em substituição e em sublimações do seu sentimento de inferioridade, fundamento iniludível das desadaptações e desajustamentos. Sabem simular com as crianças mimadas futuras crianças problemas nas escolas. Oriente-se a instrução e a educação dos pequenos anormais, impulsivos, esquisitos, esquizoides, lunáticos, etc. Personalidades psicopáticas, eternos desadaptados do meio. Oriente-se a educação dos supernormais. Separem-se os oligofrênicos perfectíveis empatronados para trabalho, compatível com o seu desenvolvimento orgânico. Separe-se o egresso das penitenciárias e dos hospitais para alienados. Então ele não está falando aqui só de uma pessoa com algum tipo de esquizofrenia muito severa e que sofre muito. Ele não está falando só disso. Ele está falando de uma criança que vai bem demais, bem até demais na escola, né? De uma mãe que trabalha muito fora de casa, isso é um problema, porque daí quem que essa criança vai ter de referencial como mãe? Não, a família, a mãe tem que trabalhar menos que o pai, se é que ela vai trabalhar, né? Tem um outro trecho do mesmo documento que ele fala que tem que regular a produção literária. Então, quando a gente fala de eugenia,
E é um diretor de hospital psiquiátrico falando. Quando a gente fala de eugenia, a gente está falando dessas coisas. E aí, quando a gente para pensar na construção de alguns diagnósticos atuais, o quanto que a gente também não tem de algumas permanências desse tipo de observação que sai do campo do biológico. Isso sai do campo do biológico. A maneira como a pessoa se comporta na escola. Pois é, que é uma coisa que permanece, né? Os critérios eles se pretendem Exato. biológicos, mas o que a gente tem de fundo mesmo, como é consenso, são critérios que de alguma forma estão ligados à moralidade da época, inclusive da moralidade da época atual que a gente está tendo. Né? Exatamente. Então a gente vê que isso permanece e isso não é uma coincidência. Não é que, coincidentemente, a gente está olhando para a mesma coisa que os caras olharam na década de 40. A gente olha para essas questões porque, historicamente, se olha para elas com o intuito de melhoria da raça, né? Então, a gente precisa entender o que são as permanências aí para a gente se questionar. Será que essa permanência ela persiste por uma descoberta científica, porque a gente conseguiu finalmente achar a origem da depressão no cérebro, ou elas permanecem porque não existe uma reflexão epistemológica baseada em dados e uma reflexão crítica, que só o dado, né, e uma reflexão crítica acerca dessas permanências, né? Esse São ponto questões. é muito importante. Inclusive, o motivo da gente estar conversando aqui hoje, dessa necessidade, dessa reflexão, desse olhar para trás, né, por conta dessas permanências. Entender que as permanências são permanências que, como você disse no início, existem mudanças, existem modificações, mas existem permanências. E da onde que vem elas, né? Não é algo dado a priori, né, os diagnósticos eles têm uma influência histórica muito grande, né, desses elementos aí que você trouxe, desses autores aí da psiquiatria, e tem uma influência que, apesar de uma tentativa de atribuir exclusivamente a critérios biológicos, que ainda não é possível hoje. Talvez não seja, né? Essa atribuição explosiva ao fisicalismo, ao organicismo, né? E aí, da onde que vem, então? Qual que outra parte que é? Talvez venha da história, da moral, né? Talvez venha do poder, como você citou aí também. Então, muito bom você disse. Antes da gente entrar assim, para essa parte de trazer continuar dizendo sobre essa perspectiva mais atual, mais do que a gente está acontecendo na atualidade, do porquê a gente olhar para trás. Gostaria que a gente também falasse um pouco, e aí, pegando de Kreplin também, de entender ali qual que é a influência das classificações, que você já falou um pouco, e aí, o que aconteceu, como ao longo da sua fala, se puder abordar também, o que aconteceu? Você comentasse o contexto, a conjuntura que culminou nessa radical mudança entre as perspectivas do DSM-2 e do DSM-3. Tá bom? Mas aí, se você voltar um pouquinho que você estava dizendo para depois entrar aí, você fica à vontade. Aproveitei Tá. já ouvi essa. Deixa eu ver aqui nas minhas anotações, tem alguma coisa que eu pulei, que eu esqueci, assim, que era muito... Ah, tem. Tem. Porque isso vai nos ajudar a entender bastante, assim, as questões das permanências, né? Que eu acho que eu não deixei tão claro, e talvez seja interessante a gente marcar bem. Essa herança mórbida da degeneração, ela não é uma herança tão definida como uma herança genética que a gente compreende hoje em dia. Ela é uma herança meio vaga e que, talvez propositalmente vaga, né? Não dá pra gente dizer o quão conscientes as pessoas estavam do mal que elas estavam fazendo, né? Mas essa é justamente essa amplitude dessa definição, dessa herança mórbida, que vai permitir que se intervenha nas famílias das pessoas consideradas anormais. Então é muito importante, por isso que eu trouxe essa citação do Agripa Faria, que é o diretor do Hospital Clônia Santana, porque ela demonstra que essa preocupação
em torno da degeneração, ela está muito ligada à questão do comportamento das famílias e da forma como vai se comportar a população sexualmente, como que vai se tratar as questões da infância. E a ideia é sempre de uma psiquiatria que seja preventiva. E aí, isso vocês com certeza já escutaram, né? Em uma psiquiatria preventiva, não, que quanto mais cedo a gente identifica, melhor, porque daí o transtorno não se desenvolve em algo mais grave. O TDAH não tratado na infância tem não sei quantos por cento de chance de a criança, ou quando for adulta, desenvolver um transtorno X. Ou uma comorbidade com um transtorno de personalidade. Ou até mesmo uma esquizofrenia, ou problemas com drogas, e por aí vai, né? O que é curioso? O DSM, ele surge ali na década de 50, coladinho com a clorpromazina, inclusive. A gente vai ter as duas primeiras edições menos ligadas a essa questão biológica, biomédica. Só que no terceiro DSM, um grupo de psiquiatras que se consideram neocrepelianos vão ser um dos grupos de trabalho do DSM, que o DSM ele funciona por grupos de trabalho, e o DSM, que é o Manual Estatístico Diagnóstico, né, de transtornos mentais, então eles usam essa terminologia de transtorno, né, disorder, em inglês, desordem mental, o que eu já acho muito curioso, porque eu não sei qual seria a ordem mental, mas tudo bem. Essa pontuação é ótima. Então, o que é a ordem mental, né? O que seria, tipo... Exato, quem que vai estabelecer essa ordem? A ordem... Exato. A ordem é eu conseguir levantar, sair para trabalhar, voltar e continuar trabalhando. A ordem é eu estar feliz com isso que está acontecendo. Né? Mas, enfim, são questionamentos que, claro, feitos assim numa live, eles parecem bobos, mas eles são cruciais para a gente debater o que é saúde mental e para saber como que a gente vai se endereçar para esse sofrimento, porque esse, para mim, é o grande problema. É a maneira como a gente se endereça para esse sofrimento, né? Mas vamos... A gente vai chegar lá na última... Eu vou deixar para continuar. Eu tô dando dicas tô dando spoilers do final da live. Mas enfim, de qualquer forma, entre o DSM-2 e o 3, a gente vai ter uma ruptura que vai ser provocada justamente por essa entrada das teorias crepelianas ou neocrepelianas no DSM. Então, como eu ia dizendo, o DSM ele é formulado por grupos de trabalho de uma associação americana de psiquiatria, que é a APA, né? Talvez um equivalente brasileiro seja a ABP, não sei, né? E aí, esses psiquiatras, eles vão trazer alguns preceitos do Kraepelin para tentar formular um manual que seja objetivo e descritivo. Objetivo e descritivo. Preceito este que já estava presente lá no Kraepelin. Tá? Beleza. Então, suave. O que vai acontecer? Os líderes desse grupo, segundo a Sandra Capone, vão ser Eli Robbins, Samuel Goose e George Winokur. Depois eu posso até mandar o nome para colocar na descrição da live, caso fique gravada. Bom, o Kraepelin ele também tinha esse objetivo de unificar num manual só os diagnósticos a partir de critérios que fossem objetivos de classificação. E aí, o que seria critério objetivo? Um critério que estivesse atrelado à questão biológica. Por quê? Porque a maneira pela qual as pessoas sofrem é diferente, né? Se a gente coloca características muito subjetivas, já não é mais um manual. Então, para transformar isso em manual, a gente precisa ter critérios objetivos, né?
Pelo menos é a ideia deles. Tá pautado numa ideia de ciência muito. Pera, que eu preciso de um adjetivo que não seja um xingamento. Questionável. Pode ser questionável, vai. Eu ia dizer cartesiano, mas não é bem cartesiano. É até meio positivista mesmo, né? Porque aí a gente tem que lembrar. A gente tem que lembrar que o Kraepelin, ele é um homem que nasce no século XIX, ele é um homem do século XIX, apesar de ele entrar século XX adentro, né, produzindo e tal. Mas enfim, o Kraepelin morre em 1926, se eu não me engano, né? E depois que ele morre, a gente tá ali, ó, passa a Primeira Guerra Mundial, entra a Segunda Guerra Mundial. O que rola com a Segunda Guerra Mundial? Ah, os horrores do nazismo. E aí todo mundo fica sabendo dos campos de concentração, entra em choque, e a eugenia, ela cai, sai de moda. Porque o nazismo escancarou aí a que ponto a humanidade poderia chegar a partir da eugenia. Claro que nós tivemos anteriormente experiências eugênicas tão graves quanto, né? Mas enfim, não vou entrar nessa discussão de por que o Holocausto é tão importante, mas se vocês quiserem debater isso, me chamem no inbox que eu tenho várias questões para falar a respeito. Mas de uma certa forma, em psiquiatria, a partir da experiência da Segunda Guerra Mundial e com a questão das denúncias dos campos de concentração, as pessoas se voltam para os hospícios e começam a se dar conta que não tinha muita diferença entre o que acontecia nos hospícios e os campos de concentração. E isso vai gerar uma série de reformas psiquiátricas ao redor do mundo. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, vai se tentar fazer uma reforma que, no fim das contas, não deu muito certo. Na Itália, a gente tem o Franco Basaglia, a gente tem o Franz Fanon, né? Atuando na Argélia e na Tunísia, enfim. A gente vai ter pipocando pessoas que vão questionar a falta de humanidade com a qual as pessoas consideradas loucas eram tratadas. Inclusive, no Brasil, a gente tem a Anísia da Silveira, já na década de 40, 50, ali, já pensando essas questões. Depois a gente vai ter outros nomes, né, um pouco mais tarde, para Paula Amarante, a Lélia Gonzalez, enfim, um monte de gente aí pensando justamente que não teria como a psiquiatria permanecer naquela forma de tratar, de se endereçar para as pessoas em sofrimento, pessoas consideradas loucas, né, nos seus tempos. Bom, só que acontece uma coisa muito curiosa, no caso do DSM, que é um livro que é um manual que está sendo produzido no contexto estadunidense, e aí eu gostaria de chamar a atenção e fazer um apelo para os colegas da saúde mental que estão aqui ouvindo, né? Para pensar que o DSM ele é produzido dentro de um determinado contexto. Será que dá para a gente simplesmente importar esse manual para o nosso, sem fazer uma crítica envolvendo cultura, envolvendo sociedade, envolvendo política? Será que dá? Será que um diagnóstico... Desculpa. Que eu entendo esse questionamento até para todos os protocolos que a gente até usa na psiquiatria. Muitos deles, assim, não estou negando que eles não devam existir, eles até guiam de alguma forma, mas não é isso. É só essa perspectiva crítica mesmo, né? De que eles foram produzidos, a grande maioria, em outros lugares. Geralmente Estados Unidos, enfim. Se a gente observa o próprio DSM na parte de transtornos de personalidade, tem 2 notas de rodapé sobre isso. E uma delas, agora eu não vou lembrar qual que é o transtorno especificamente, mas se a nota é um parágrafo só, né, dentro de 900 páginas do DSM todo. Mas tem ali uma questão para, por exemplo, observar se a pessoa que está sendo diagnosticada não é uma refugiada, por exemplo, se ela não é uma imigrante legal, se ela não pertence a um determinado grupo político, porque muitas coisas podem ser simplesmente uma expressão de uma forma de ver o mundo e de ler a realidade diferente da do psiquiatra. Isso está escrito no DSM como uma ressalva, é uma espécie de nota de rodapé, mas está lá, né? Se no próprio DSM a gente encontra esses momentos de lucidez, por que a gente não vai
questionar a maneira como a gente está importando esse saber que está sendo produzido numa outra localidade e, portanto, tem diferenças, né? Ele precisa ser manejado com muito cuidado, né? De qualquer forma, entre o DSM-2 e o DSM-3 é que a gente vai ver essa entrada, então, desses preceitos neocrepelianos, que alguns autores, inclusive, vão dizer que não dá para chamar de neocrepeliano por algumas questões ali envolvendo especificidades do histórico familiar, né? Da busca por um histórico familiar, enfim. O que acontece é que justamente a partir de uma aproximação com Kraepelin vai ter essa guinada biológica, né? Não que a biologia não esteja presente antes, não que a biologia não esteja presente, talvez, desde até a psiquiatria francesa classicona lá, né? Do Esquirol, do Pinel, mas é que ela entra como a fonte do problema psiquiátrico, a fonte do transtorno, né? A fonte Isso é a relação causal. Como se, de alguma forma, dá pra gente entender como quase tivesse uma relação de causa e efeito, que hoje a gente critica, né? Que antes tinha, por exemplo, eu sempre cito que a psicanálise influenciava muito o DSM, existia termos ali vindos da psicanálise, isso vai se modificando, as questões sim. Relacionadas à subjetividade, né, dão uma sumida, ou pelo menos uma, né? Para poder os critérios mais bem escritos e bem definidos e bem específicos, que no final das contas acaba abrangendo de uma forma, no DSM-3 e em diante, né, que vai acontecer. Uhum. E essa entrada dessa biologia no DSM-3, ela tem a ver com uma tentativa de retorno a uma hegemonia de uma psiquiatria biológica que tinha tido sucesso no século XIX e início do XX, e que perde um pouco depois da Segunda Guerra Mundial, porque os paradigmas de saúde em geral mudam, né? No mundo ocidental, pelo menos, que é o que eu estudei, né? Enfim, então, por isso que a Segunda Guerra é tão importante. É um saco isso, né? Porque todo historiador às vezes vai trazer o marco ou da Segunda Guerra, ou da Guerra Fria, ou da Revolução Industrial, mas eles são marcos por um motivo, né? E para pensar ciências de uma maneira geral, a gente tem que estar ligado nesses paradigmas, né? Mas então, perceba, justamente a partir do momento em que se problematiza esses dados biológicos, entra a psicanálise, e a psicanálise e a psiquiatria vão, por muito tempo, ser boas amigas, né? Hoje em dia já não são tanto. Em termos de disputa epistemológica, de disputa por hegemonia, né? A psiquiatria vai se virar as costas para a psicanálise, justamente a partir dessa entrada de uma relação de causalidade entre questões biológicas e a saúde mental no DSM-3. Então, E eu acho que dessa parte biológica, só ressaltar que assim, houve até é como se sempre tivesse assim, até que se encontre, né, toda a genética ali explicativa, vamos usar esses critérios, que na verdade são critérios consensuais, definidos dentro de um tempo, através de uma perspectiva moral. Claro que com influência de alguns achados biológicos, mas o fato é que não se achou essa biologia explicativa completa, e aí os critérios não têm como ser baseados totalmente na biologia. Né? Tem alguma coisa que escapa. E talvez sempre vai escapar, porque até hoje esse sonho aí não se concretizou de achar uma explicação assim, fenomenal no sentido fisicalista para as questões subjetivas, mentais ou transtornos psiquiátricos, como se queira chamar. E aí, uma outra característica é justamente, além dessa busca, então, pelo padrão biológico para que a gente possa ter critérios mais objetivos, é também excluir discursos considerados pouco científicos ou pseudocientíficos. E aí entra uma briga mesmo com a psicanálise especificamente, que muita gente vai chamar, que não vai dizer que não é baseada em evidências, não sei o que lá, né? Ignorando que as ciências, elas têm diferentes maneiras de se organizar em torno da sua própria epistemologia e não dá para eu julgar
uma ciência biológica com um modelo da matemática, assim como não dá para eu julgar um modelo da matemática a partir de um modelo da história. Não faz sentido. O que o Basaglia, por exemplo, vai dizer? Que a psiquiatria erra ao se pautar em princípios da história natural e da biologia. Que ela não deveria estar pautada aí. Que ela deveria estar pautada num outro lugar, né? E o Basaglia foi muito bem sucedido em vida em tratar de uma maneira bastante engajada e levando em consideração a subjetividade das pessoas e tudo mais, né? Então eu gosto de ouvir o que ele tem a dizer. Leiam Basaglia. Se lê muito pouco Basaglia. Se fala muito de Basaglia e se lê muito pouco Basaglia. Até porque foi muito pouco editado no Brasil. Verdade. E isso é interessante, né? Porque aí a gente começa a entrar nos problemas que decorrem disso, né? Porque, assim, no momento eu começo a atribuir, estou colocando a centralidade, o problema na centralidade da biologia, né? Do reducionismo biológico, que eu acho que é um termo bom para dizer. Se a gente começa a atribuir tudo a isso, né? Então, de alguma forma, você está objetificando, como se ali fosse um objeto a ser, enfim, intervir de alguma forma. E aí se perde em outras coisas, né? Se perde muito em outras aí, áreas, aí, como, por exemplo, na psicanálise, da escuta, da relação transferencial, relação médico-paciente. E aí o problema é que a consulta pode virar uma lista de critérios, né? Então, a gente está tentando capturar ali que critério que aquela pessoa tem que ter. Um teste, né? Pois é, tem lugar que usa muito testes, apesar de também ter todo o problema ligado que a maioria deles são usados para rastreio, para pesquisa, essa coisa de uma aplicação prática no contexto clínico tem que ser questionado, e eu questiono muito, inclusive. É interessante. E aí, assim, some-se a isso o advento do psicofármaco, né? Porque o psicofármaco, ele possibilita uma intervenção orgânica. Ele atualiza o controle do corpo na psiquiatria. E aqui, gente, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que tem que acabar o remédio psiquiátrico, porque as pessoas não devem tomar medicação. Agora, o que a gente deve questionar é a medicamentalização como primeira saída. Conforme a gente vai... Como única. Ou como única, o que é também um problema, porque... Enfim. Se você é psiquiatra, né? Você tá da saúde, você vai saber falar disso melhor do que eu, mas o que a gente está tentando proporcionar? É uma melhora de qualidade de vida? Se for uma melhora de qualidade de vida, apenas a medicação é o suficiente. Né? Se a pessoa ela sofre por questões de determinação social, a medicação ela não vai agir no problema. Né? Esse aqui é o problema da questão da origem biológica. Porque a origem biológica ela é inescapável. Né? Você não altera aquilo ali, você mascara a partir do remédio, ou você te possibilita conviver, né? Mas é essa atitude limitada em relação ao sofrimento que a gente quer ter, porque é uma atitude limitada. Né? Assim como você, na minha visão, né? E aí é uma opinião pessoal mesmo, assim como você abolir completamente o uso do remédio também é limitado, porque o remédio ele pode possibilitar que a pessoa seja e aqui Ana travou. Voltou. Enfim, e aí é muito curioso a gente ver justamente que os psicofármacos, eles vão ter como marco a década de 50, vão começar a ser usados e tudo mais, e aí eles vão se estabelecer como a principal via de tratamento dentro da psiquiatria, né? Inclusive, a gente vai ter uma medicalização tremenda dentro dos hospícios, pessoas tomando doses muito altas de medicação, e aí tem a questão da medicação entrar como um sedativo, porque a pessoa ela toma uma dose muito alta e tudo mais, né? Hoje em dia as coisas são um pouco diferentes.
todas as coisas que quando a gente se olha para a história do tratamento em si, a gente percebe que se modificaram, né? A gente tem primeira geração, segunda geração, terceira geração de psicofármaco, né? Todas essas coisas. Que algumas pessoas questionam até, né, se tem tanta diferença assim. Acho muito interessante essa discussão. Mas, o que é curioso de a gente perceber? Que volta a eugenia, a gente já tem o psicofármaco, e aí, a partir da década de 70, os estudos de genética começam a ser cada vez mais fomentados. E é a partir desse novo olhar para a genética que essa psiquiatria vai de novo se voltar para o biológico, trazendo um pouco de novo do Kraepelin, que é considerado um dos pais da psiquiatria, né? Quem são os pais da psiquiatria? É o Pinel, o Charcot e o Kraepelin. Então, quem que é esse Kraepelin? Esse cara é um eugenista. Tem escritos dele publicados pela Fiocruz. Dei uma olhadinha, na Manguinhos já saiu. E aí, o que a gente vai ver? Não vai entrar mais as questões das marcas no corpo, por exemplo, lá da teoria da degeneração, né? Não vai ter necessariamente uma relação entre o físico e o moral, né? Mas vai se tentar rastrear os pequenos problemas de conduta, as pequenas desadaptações, os pequenos arroubos de raiva, os pequenos comportamentos como um sinal de um provável transtorno que, se não tratado no futuro, vai se desenvolver até o ponto que a pessoa vai ter uma crise, ou enfim, vai desenvolver de fato um problema mais grave, né? E aí vão surgir esses diagnósticos, como TDAH, o TOD, né? Outros transtornos de personalidade, uma série de outras questões que antes não estavam colocadas, né? É preciso que se diga que antes do DSM, o que a gente vai ter são manuais de psiquiatria que vão trazer várias discussões diferentes, de teóricos diferentes, e o psiquiatra ele precisaria ter um arcabouço teórico-metodológico ali bastante variado e ser uma pessoa até intelectualizada para poder escolher quais são as nosografias com as quais ele vai trabalhar. A partir do DSM isso não é mais necessário. Isso mudou muita coisa. A gente vê isso até isso pegando psiquiatras mais antigos e os atuais, mesmo os vivos. A gente vê isso, sabe? A carga teórica vai se reduzindo, até nas residências. Se antes seria, né, esses teóricos todos, não em todos os residentes, não todos os profissionais, né? Mas a gente vê um movimento nesse sentido. De se ler menos psiquiatria clássica, psiquiatria das grandes escolas, já que está ali dado no DSM, os protocolos que são mais rápidos e mais áreas. E é muito curioso porque isso vai fazer com que permaneçam diagnósticos de nosografias completamente diferentes. Às vezes eles vão aparecer no mesmo esquema na mesma lista diagnóstica, uma coisa que no século XIX ou XX, no início do XX, jamais aconteceria, né? Em tese, se você usa a terminologia esquizofrenia no século XIX, ali, início do XX, você não usaria demência precoce, porque elas estão em ordem. Define o cérebro de uma forma diferente, né? Apesar de os sintomas serem os mesmos, né? São formas diferentes de se endereçar para essa característica específica de sofrimento, né? Apesar de que o sofrimento da pessoa não era levado em consideração. E uma coisa que eu acho muito importante a gente lembrar também é que o DSM, ele tem uma das edições, até aponta esse termo, né? De se dizer ateórico. Sim. Por mais que misture algumas aí lentes teóricas, teorias, a gente tem um predomínio teórico, né? A gente está falando disso. Então, existe uma influência teórica, sim, isso é um outro problema, né? Essa coisa de é ateórico, é imparcial, enfim, é um problema. Novamente, a perspectiva crítica, olhar para essa história, muito relevante, né? Muito necessário. Não existe nenhum saber ateórico. Nenhum saber é ateórico, gente. Isso é, sei lá, filosofia 101, sabe? Tipo,
Não tem como, porque tem base epistemológica. Ele tem uma produção, ele está produzindo um determinado sentido, ele reflete a maneira como aquelas pessoas pensam. Então não tem ateórico, assim como não tem apolítico, né? Quando eu me deparei com o negócio do ateórico, eu quase caí para trás. Primeira vez assim que eu vi. Falei, gente, mas da onde? Porque não existe conhecimento imparcial, né? A gente está partindo sempre de uma determinada perspectiva. O que existe é você deixar explícito qual que é a perspectiva. Qualquer produção de conhecimento que não explicita a sua perspectiva, ela não é teórica. Ela é, no mínimo, desonesta, né? E aí, o que a gente vai ter no DSM? Vão ter diagnósticos que já existiam antes, não são criados pela APA. Então, por que o DSM não é de todo ruim? Porque não foi tudo criado pela APA. Aquelas. Mas porque não foi tudo formulado necessariamente nesse contexto. São coisas que já existiam, que já estavam dadas, e aí que vão ser selecionadas para entrar. O que a gente vai ver? Conforme o DSM vai se desenvolvendo, a gente vai tendo uma guinada cada vez mais voltada para o biológico. O DSM-5 é curiosíssimo, né? E aí vale ressaltar que o livro que a gente usou assim para discutir, para fazer essa live, ele vai até o DSM-4. Não tinha o DSM-5 ainda. Então, mas depois disso a Sandra fez vários artigos assim sobre o DSM-5, inclusive tem um maravilhoso sobre o TOD, né, o transtorno opositivo desafiante, me corrija se eu estiver errado, que fala especificamente, eu sempre troco os termos, gente, desculpa, mas é o TOD, procura TOD que vocês acham. E ela fala especificamente sobre a questão do TOD e como ele é um indício, tem indícios eugênicos aí, justamente porque o TOD trabalha na base da prevenção, né? Então a ideia é você pegar o comportamento de uma criança problema, digamos assim, e você consegue medicalizar, né? E aí a ideia seria que você previne que ela cometa delitos quando for adulta, que ela, enfim, né? E aí o artigo ele discorre especificamente sobre esse diagnóstico, mas é muito interessante para a gente pensar o DSM de uma maneira geral e como que essas permanências vão aparecer. E aí é isso, são sutilezas, talvez, para uma pessoa que não esteja acostumada a discutir questões envolvendo epistemologias, mas essas sutilezas, elas são permanências e elas são determinantes na forma de se endereçar para uma pessoa que está sofrendo, né? E a gente precisa pensar nisso, no sofrimento do indivíduo que sofre. Não no problema que ele dá na escola, no problema que ele dá no trabalho, no problema que ele dá para a família. Quer dizer, a família, né, tá sofrendo também, então a gente tem que considerar, sim, o sofrimento da família, mas o que vai acontecendo com o DSM é justamente se voltar para um paradigma crepeliano que é de não levar em consideração o sofrimento da pessoa. E sim as perdas funcionais. Isso. E no DSM-5 fica mais intenso isso, né? Essa vertente mais adaptativa, de adaptação social, até os termos, né? Essa coisa adaptado, funcional, disfuncional. Isso vai entrar muito até na psiquiatria, até na psicologia também, né? Não só na psiquiatria. Sim. E no DSM-5 é curioso que assim, é uma amplificação tão grande na possibilidade de se entrar ali em algum diagnóstico, a descrição aumenta o número também, que até alguns teóricos e estudiosos que participaram aí da edição dos outros DSMs, como o DSM-4, por exemplo, começam a também se questionar. Alguns, né? Uma minoria. Alguns, sim. O negócio ficou, né, mais gritante, assim, em relação ao número de classificações, essa amplitude, essa possibilidade tão grande de dar diagnóstico para tanta coisa, assim, para tantas formas de sofrer, mas sem necessariamente falar do sofrer em si, né? Ou tantas formas de se desadaptar, e aí, né? O problema é isso, você está falando de uma desadaptação, de uma adaptação, de um funcional, não funcional, você está falando disso que minimamente se pensa de analisar ali uma perspectiva social também, só que isso não tem. Né? Então, fica problemático, né? Porque usa esses termos, mas sem pensar, o que é adaptar na época, que é diferente adaptar hoje, de ontem, de amanhã.
Uhum. E isso também gera um problema, que daí, aí, para mim, é um dos problemas mais graves, que é que a pessoa precisa se adaptar a um meio. Mas será que num meio em que tantas pessoas adoecem, o problema está na pessoa, ou o problema talvez será que não está no meio, na forma como a gente está se organizando, na maneira como a gente está vivendo a nossa vida, na maneira como a gente está trabalhando, a maneira como a gente está tendo lazer, o nosso lazer tem qualidade, a nossa água é potável, todo mundo come, todo mundo se alimenta, todo mundo come 3 refeições no dia, todo mundo tem a oportunidade de fazer um, um açaí com chia. Vocês têm oportunidade de desfrutar da vida, de momentos de prazer? Ou elas estão cada vez mais em si mesmadas e tudo mais? E aí a gente está tentando adequar essa pessoa para um determinado modo de vida que talvez esteja adoecendo a gente, que talvez esteja deixando a gente sofrer mais, né? E isso entra, assim, muito que isso tem relação com o cuidado que a gente tem que ter. Tá, tudo bem, vamos precisar usar o DSM, o CID, nossa, a gente precisa de números, de botar ali no atestado, no relatório. Só que a questão é a centralidade que se dá em detrimento de outras coisas, né? Porque aí qual que é o problema? Você colocar ali, tá, é o TOD. E aí é como se a responsabilidade ficasse toda no transtorno, ou na criança, né? Ou no fármaco, em algumas situações. Então, o problema da centralidade é esse, né? Vai desresponsabilizar o Estado, por exemplo, desresponsabilizar o sistema, né? Uhum, E aí, uhum. desresponsabilizar a família em algumas situações também, que a gente vê acontecendo. E aí vira uma bagunça, né? Se a gente não tivesse Uhum. olhar crítico, utilizar com sabedoria as informações que a gente tem, né? Entender que existem vieses, mesmo na medicina baseada em evidências, porque se a gente não olhar, não parar para pensar isso, Uhum. fica muito complicado. E Uhum. já tentando no nosso terceiro ponto, né? Por que Então, que a gente está conversando disso? Para que que a gente está criticando tanto? Para que que a gente está pensando tanto na história assim, olhando tanto para trás? Por que que é importante? uhum, Repercute muito uhum. na forma, na clínica que a gente faz no dia a dia, na forma que a gente pensa os transtornos, ou desordens, ou sofrimento mental na atualidade, né? Repercute nas políticas públicas, repercute, né, em tudo. Né? Quando a Uhum. gente, agora a gente já vai falar do conceito de saúde mental, né? Então, olhar para trás, entender que foi um processo, que as coisas não são dadas in natura, não existe, não é, o TOD não é assim, nascemos, a existência já existia TOD, não é por aí, né? Isso foi nomeado ao longo dos tempos, TOD é bem recente, né? Essa, Sim. então, olhar para essa história, saber que há uma história, já é um bom começo, né? Saber que Uhum. mesmo o DSM, mesmo os protocolos, eles têm relação, apesar de muitas vezes dizerem a teoria, com uma história, com uma lógica de poder, com uma lógica moral. E aí, assim, tô achando essa fala sensacional, tá muito claro de falar isso, Tem, super importante. e tem a ver também com uma lógica de produção farmacêutica, né? Porque para um remédio ser testado nos Estados Unidos, as pessoas que passam pelo estudo de teste do remédio precisam ter sido diagnosticadas da mesma forma, por um diagnóstico objetivo, descritivo, claro. E aí a gente percebe que existe também alguns interesses econômicos por parte dos grupos de trabalho do DSM, é, que recebem, inclusive, ajuda financeira, que recebem financiamento, melhor dizendo, desses laboratórios. Isso também precisa entrar como um ponto a ser estudado nessa equação aí, né? Não digo que a gente tem que ser reducionista e falar, ah, é tudo culpa da indústria farmacêutica, ou entrar numa de teoria da conspiração. Agora, quando a gente se volta para os dados, o desconfiômetro liga. Né? Tem um artigo muito interessante do Robert Whittaker, que é o autor daquele livro Anatomia de uma Epidemia, né? Que é sobre TDAH. Tem um artigo dele no livro Vigiar e Medicar, que foi organizado pela Sandra Capone, pela Marta Verdi e pela Maria Fernanda Vasques, algo assim. Que o nome do artigo dele é
Transformando crianças em pacientes psiquiátricos, fazendo mais mal do que bem, se eu não me engano. Ele traz alguns dados sobre o dinheiro que vai entrando na APA via laboratórios, né? E aí ele traz esse dado, olha, a gente precisa que esse estudo que é feito para que o remédio possa ser produzido, que é o teste do duplo cego, precisa que as pessoas que vão passar pelo estudo, que vão tomar a medicação, que vão tomar o placebo ou a medicação, né? Que elas tenham o mesmo diagnóstico e que ele seja coeso. Então não poderia ser, por exemplo, um diagnóstico como os diagnósticos que vão aparecer na psicanálise, por exemplo, na psicanálise clássica, né? Histeria, psicose, enfim. Porque eles vão. Como cada pessoa vai desenvolver essas características, vai ser muito múltiplo, né? Então teria que ser um diagnóstico pautado em princípios objetivos, biológicos, descritivos. Então isso também influencia. Não é tipo assim, o laboratório X pagou um médico malvado e aí ele escreveu que mulher não podia trazer o marido, porque mulher que trai o marido é histérica. Não é assim. É como que essas relações vão se construindo na política, de maneira, né? Que tipo de congresso que é feito? Em que tipo de congresso que se noticia essas descobertas? Quem que paga por esses congressos? Quem que... Assim, ficam bem claros pra gente é que medicações mais baratas, né, são menor investigadas muitas vezes. São menor investidas em termos de estudo, sabe? Então, isso já é uma evidência de que há uma influência da indústria farmacêutica no que se tem de ciência hoje, né? Com certeza, com certeza. Não tem como Pequeno, não levar essas... eu acho que disso. E não dá pra gente não levar isso em consideração, né? E aí, outra coisa que chega é que, assim, você disse aí, de ter diagnósticos bem definidos para caber a pesquisa. Aí começa-se, de alguma forma, a colocar como se esse diagnóstico bem definido, rígido, para a pesquisa, fosse completamente aplicável na hora que a gente transpõe para a realidade da clínica. Exato. E se depara até com angústia dos profissionais diante de talvez não caber muito bem, de não ser bem exatamente aquilo, de sair um pouco daquilo que você estava pensando, ser estranho. E aí a gente fica, se não tiver embasamento teórico né, para outras perspectivas, isso pode ser angustiante, essa tentativa assim, cega e né, esse sofrimento na hora de tentar encaixar ali num diagnóstico muito específico, muito claro. Só que aí, por outro lado, também isso ficou ampliado, né? As possibilidades de encaixar começaram a se ampliar. Aí tem esse outro problema. Porque daí, quanto mais os diagnósticos vão ficando mais amplos e gerais, porque se ele precisa ser objetivo e ele precisa ser prescritivo, eu preciso conseguir abarcar a maior variedade possível de maneira que aquele sintoma pode se manifestar. Então eu vou pegar desde uma pessoa com uma desatenção leve, por exemplo, num TDAH, até uma pessoa que tem um problema severo de concentração ou de que não consegue parar quieta, que tem enfim, né, que tem uma série de características severas que faz com que ela sofra muito, né? Esse aqui é o problema desses diagnósticos. Eles vão pegar do mais intenso ao mais leve sintoma. Vai poder ser passível de diagnóstico, de medicalização, né? E a gente sabe que essas medicações, elas não são um passeio no parque, como eu gosto de dizer, né? Tem um período de adaptação, a pessoa sofre nesse período, ela pode ter problemas de sono, pode engordar, pode emagrecer, pode dar um outro efeito colateral de sofrimento, que ela vai precisar tomar um outro remédio para resolver o efeito colateral, né? Então, tudo isso que a gente já sabe e que infelizmente faz parte de tomar remédio. Remédios têm efeitos colaterais e eles seguirão tendo. É uma ilusão a gente achar que um dia a gente vai chegar no remédio perfeito que não vai ter efeito colateral. Isso não existe, né? Agora, a questão que eu acho que é mais importante é essa, né? O que a gente está ganhando? Qual é o ganho de qualidade de vida que a gente está tendo com esse paradigma? Para mim, esse é o maior problema. E o outro problema é um vespeiro, mas é a questão das identidades que se criam em torno desses diagnósticos.
porque a pessoa vai se endereçar para si mesma de uma maneira a se definir pautada naquilo, né? E é claro que uma questão que envolve sofrimento mental vai acarretar em uma série de questões, padrões de comportamento, vai interferir nos gostos da pessoa. Uma pessoa mais triste gosta de um tipo de arte, uma pessoa mais alegre gosta de outro tipo de arte, né? Então, pegando um exemplo bem esdrúxulo, bem grosseiro, mas isso vai alterar a maneira como a gente se relaciona, né? Uma coisa é você ser desatenta, a outra é você ter TDAH. Uma coisa é você ser distraída, ou uma coisa é você ser respondona, a outra é você ter TOD, né? Essa coisa do nome, né? A nomeação, ela modifica a própria. Quando você nomeia de uma forma diferente de uma outra, aquele sofrimento, ele passa a ser uma outra coisa. O próprio sofrimento, né? E a forma de se relacionar com esse sofrimento. Uma coisa, quando você precisa de diagnóstico, é de, olha, isso aqui é uma ferramenta, mas são suas questões que precisam ser faladas, precisam ser ouvidas, isso aqui é só para te dar como manejo para tal coisa. Outra coisa é você dizer, não, você é bipolar, você é borderline. Aí mora o problema, que aí entrou a nomeação, a gente dá uma coisa da pessoa deixar de ser outras coisas que ela pode ser, além de bipolar e borderline, né? E aí a gente tem esse tipo de problema, porque aí outra coisa que vai ficar limitada, a pessoa não olhar mais para uma coisa que simplesmente pronto. Né? E esse paradigma traz discussões, né? São repercussões que são muito complicadas, né? Porque daí a pessoa está conversando com você e ela vai falar sobre algo que ela passou ou algo que faz parte da personalidade dela e ela vai dizer que eu sou border, né? Você sabe. Tudo fica tipo... isso, né? Não sei. Eu sou border. E claro, né? Não é recair o problema do sofrimento na pessoa, né? Tipo, virar, ai, não, poxa, para com isso aí que é errado. Não é nesse sentido, mas é de a gente se questionar, enquanto pessoas que estão pensando a questão da saúde mental, como que a gente dá a volta nisso? Porque vamos assumir que esses diagnósticos são efetivos, eles são reais, pronto, acabou. Será que a gente se definir, se pautar a partir de um diagnóstico como esse é salutar? Né? O quanto é salutar? De que forma a gente está lidando com isso, né? Por que a gente, enquanto psiquiatra, sei lá, né? Fingindo que eu sou uma psiquiatra, o que ganho que eu tenho, né? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou aderindo a uma classificação de diagnósticos que é uma lista, que é uma grande lista de 900 páginas, né? Qual é o ganho disso? É um problema, né? Quando o diagnóstico quase vira o objetivo da clínica, né? E aí o diagnóstico deveria estar a serviço da clínica, né? A serviço ali da gente pensar qual vai ser a clínica, de intervenção. Mas aí se vira o objetivo final, ou se é falado de uma forma, né, tão, às vezes, fluido, ou de uma forma tão classificatória, de alguma forma paralisante, né, de dizer que é aquilo sem escutar outros desse diagnóstico, né, aí a gente vai ter problema. Aí vai ser complicado, porque tem a questão tanto da gente, da responsabilização pelas questões subjetivas, né, e até de responsabilização em relação à escuta, de não se escutar, de não, né, pensar em outras possibilidades, de não pensar no social, de não pensar na família, de não pensar em coisas ali que influenciam de uma perspectiva subjetiva, né? Não estou dizendo aqui agora de herança genética, estou dizendo assim, de como que as questões subjetivas, relacionais, ambientais vão influenciar o psiquismo, o funcionamento psíquico daquela pessoa. Né? Porque se for só o diagnóstico, se for algo ali pronto, as coisas ficam muito simplistas, isso tem repercussão nesse sentido da pessoa deixar de ser várias outras coisas para além daquele nome que foi imposto, né? Então a gente tem que ter muito... Isso. E isso limita a prática da psiquiatria ao diagnóstico e medicalização. É isso que o psiquiatra vai fazer.
E isso eu considero uma limitação da psiquiatria, porque a psiquiatria podia estar preocupada com outras coisas, né? E aí, essa forma de olhar para a questão da saúde mental e do sofrimento como um transtorno pautado nesse tipo de epistemologia acaba fazendo com que o diagnóstico em si seja um tratamento. Porque é a maneira como a gente vai. O que, que a gente vai procurar fazer? O diagnóstico. Então, essa pessoa vai relatar o seu sofrimento e eu vou diagnosticar, pronto. E aí tem muito a ver com uma lógica que o psicofármaco seria a única intervenção, né? Porque o diagnóstico para poder medicar. E aí Exato. pedem outras coisas ali aí no meio do caminho e, enfim. E realmente fica muito limitado, como você diz, a prática fica muito limitada, né? Se a gente se restringe a apenas a medicação, apenas ao diagnóstico, apenas a essa nomeação, né? E aí a gente fica trabalhando quase a serviço do psicofármaco, do diagnóstico, em vez de trabalhar a serviço do sujeito, né? Tinha que inverter essa lógica e usar apenas como uma das ferramentas que a gente tem, né? Sim, sim. E eu vejo que isso não é uma exclusividade da psiquiatria, né? No sentido de que a gente vai ter uma espécie de precarização do fazer em todas as áreas. Vamos pegar minha área na história, né? O que que um historiador, enquanto professor de ensino básico, atualmente consegue fazer em termos de educação, né? Então tá, eu como professora numa colégio particular, por exemplo, eu sirvo para fazer alguém passar no vestibular, isso é muito limitado, né? Então, tudo isso tá. Todas essas questões que a gente está falando aqui da psiquiatria e tem as especificidades da psiquiatria, a gente vai ver em outras áreas também, né? Porque tem a ver com uma determinada forma como a gente vive, tem a ver com o nosso modo de vida, né? Então não se trata aqui de falar, olha, a psiquiatria é horrível e não é isso, porque a gente vai ver coisas horrorosas na psicologia e na psicanálise também. Não tem problema nenhum, assim, não. A construção dos saberes, ela está pautada historicamente e ela vai ter problemas, né? A questão é que quando a gente não olha para esses problemas, a gente tende a ver um problema na nossa frente e não saber identificar. E às vezes esse problema se apresenta como uma tese muito convincente, né? A gente precisa saber olhar para essas teses que são muito convincentes e saber questionar se elas são convincentes, porque ela tem um malabarismo teórico ou ateórico, e um malabarismo de termos, ou se ela parece coerente porque ela de fato é. Muito bom essa conversa. Ó, eu queria ler só umas perguntinhas pra gente caminhar para o final, pode ser? Se estiverem ao meu alcance, sim. Sim, a gente não vai dar para ser tudo, mas o André viu uma aqui agora que eu acredito que seja interessante. Ele fala o seguinte: o que deveria ser revisto na formação do psiquiatra do nosso tempo, na opinião de vocês? Eu penso que, de uma maneira geral, um médico não deveria ser um técnico, né? Vocês estudam bastante, vocês ficam muito tempo estudando. A medicina é uma área que a gente sabe que é difícil de entrar, é difícil de sair também, porque é um curso puxado, né? Mas eu penso que, de uma maneira geral, a medicina, não só a psiquiátrica, porque a psiquiatria não está sozinha nessa, tá? Então, ela vai se voltar muito para protocolos práticos e para questões orgânicas mesmo. E assim, não é que não tem que olhar, porque uma pessoa, por exemplo, um cardiologista, ele tem que saber olhar para um exame e saber se endereçar para aquele paciente que está com algum tipo de sofrimento ou com algum tipo de problema, né? Não é isso. Mas ele tem que pensar no paciente como um todo. E não botar como diz o Basaglia, né? Botar o paciente, o sujeito entre parênteses e olhar a doença, né? Eu tenho que botar a doença entre parênteses e olhar o sujeito. Então, penso que uma primeira questão estaria aí,
não só para psiquiatria, mas para medicina de uma maneira geral. Então, aquela matéria de ética que você tem no primeiro semestre e nunca mais você vai olhar, essa matéria de ética ela devia ser mais recorrente, não devia ser uma só, por exemplo, né? As discussões envolvendo o que é saúde, o que é doença, o que essas questões significam em diferentes culturas. Porque de repente você é formado por uma medicina, numa escola de medicina super classicona, e aí você resolve que vai ser médico de família. Pelo SUS, você vai se embrenhar nos confins dos rios amazônicos, da bacia amazônica, e você vai ter que lidar com uma pessoa que tem uma cultura completamente diferente da sua, e que você precisa se entender com ela, para que aquele sofrimento que ela vai te informar possa ser amenizado pela sua prática, né? Então, eu penso que, de uma maneira geral, na medicina, é preciso se voltar para o que é humano, propriamente, e não necessariamente biológico, apesar de que a questão biológica ela é muito importante, né? Mas medicina e biologia são duas coisas diferentes, não são? São áreas diferentes, né? A biologia informa muito para a medicina, mas não é a única coisa, né? E historicamente, observar que a medicina está ligada a essas outras áreas, sim. Que a medicina atua politicamente. A questão é aonde que ela está atuando politicamente. Do lado de quem ela está, né? Então, os debates acerca de política, de filosofia, eles devem ser feitos. O que vai acontecer a partir da entrada do Kraepelin na psiquiatria? Vai cada vez mais se falar que esse tipo de debate não deve ser feito. Curioso que é justo um eugenista que vai falar isso. Então, a gente tem que ficar ligado, assim, no porquê que a gente está priorizando a biologia, sem problemas em estudar biologia, legal estudar biologia, mas por que a gente está priorizando essa biologia sem pensar um contexto cultural, por exemplo, de uma pessoa que está me apresentando um sintoma de gripe que seja, né? Questionamentos. E aí, em relação a essa pergunta, ela me afeta, porque é algo que eu penso muito, sabe? O que poderia mudar na nossa formação? Porque isso vai depender, né? Assim, a nossa formação está influenciada pelo contexto que a gente está, né? Então, por que hoje, como você disse, né? O que aconteceu que hoje a gente estuda muito mais biologia que outras coisas? Né? Por que isso aconteceu? Qual que é a influência social disso? E aí a gente só vai descobrir se a gente tiver, por exemplo, na formação do psiquiatra, na formação do médico, disciplinas que tratem desse assunto, dessa perspectiva histórica, sociológica, cultural, que fale de filosofia. Na psiquiatria a gente precisa falar de Foucault, na psiquiatria a gente precisa falar de muita coisa, né? Não é só de protocolo DSM. Então, a formação passa por muitas áreas. Eu gosto muito da definição do Barreto, ele fala, é um psiquiatra aqui de Belo Horizonte, que é psicanalista. Ele fala da psiquiatria ser uma disciplina transdisciplinar por excelência. Exato. Ela está num lugar ali de articulação, um lugar que é tenso, que vai mudando de tempo em tempo, que tem muito tensionamento. E aí, se a gente não ligar, não se ligar, não estudar, não olhar para psicanálise, filosofia, enfim, história, sociologia, a gente perde muito, né? A gente perde. Então, assim, talvez seja isso. Né? Mas aí a gente precisa de olhar crítico para onde a gente está inserido. Para que sociedade que é essa que produz, por exemplo, demandas de uma felicidade o tempo todo? Ou, né, que está muito ligada com a questão performática, tem a crítica na inovação da performance, que é tão presente atualmente. Se a gente não olhar para essa sociedade, como é que a gente vai escutar as pessoas que chegam até a nós, que estão dentro dessa sociedade, que sofrem as influências dela, né? Uhum. Se a gente parar... Sim, e aí se a gente parar para pensar em questão do sistema de produção, o modo de vida que a gente vive, que é o modo de vida capitalista, até para trazer uma questão que o próprio... E agora? Tem que achar que alguém trouxe a questão do capitalismo aqui nos comentários e que como a medicina ela tem uma relação com isso, né? A gente tem que pensar como que a vida das pessoas está ficando cada vez mais precarizada a ponto de o sofrimento virar uma norma, né? Que você vê as pessoas sofrendo como uma coisa que é normal, tudo bem. Em algum ponto da vida a gente vai sofrer, beleza.
Mas esse sofrimento sistemático, esse crescimento nos diagnósticos, será que esse crescimento no diagnóstico se dá por uma hereditariedade? Ou será que ele se dá de novo, pela forma como a gente está vivendo? E que forma que a gente está vivendo? A gente está no modo de vida capitalista. O comunismo produziria outros tipos de sofrimento, eu não tenho dúvidas. Né? Porque viver faz parte, sofrer faz parte de viver, né? Só que os sofrimentos eles vão ser diferentes dependendo da forma como a gente vive, né? E aí será que com uberização, será que com o sofrimento como uma mercadoria, virando, né? A maneira como cada vez mais as teorias liberais, por exemplo, elas vão dar conta de integrar o sofrimento às suas práticas, né? Não é tanto sobre ser feliz, é sobre como tirar o máximo de lucro do sofrimento, quer dizer. Então... tá ali de passada, né? Mas por trás outras coisas. Exato. Então, esses questionamentos eles precisam estar presentes, né? Assim como a gente da educação precisa entender sobre neurodesenvolvimento, sobre técnicas de aprendizagem, né? A gente precisa saber como que uma criança se desenvolve, um psiquiatra deveria, pelo menos na minha humilde opinião, saber debater sociedade. Resumindo, é isso. As frases ficou boa, viu? Muito bom. Já deve saber debater a sociedade, pensar na sociedade. Talvez se a formação passasse por aí, muita coisa poderia ser melhorada, né? Uhum. Ótimo. Te agradecer demais. É um prazer te ter aqui. Vamos agora, né, para essa finalização. Professora, a gente até pediu tempo, falei que seria mais ou menos 1 hora e meia. Foi muito bom te ter aqui, assim, aprendi demais a conta, sabe? Fiquei feliz demais. Eu tenho certeza que o pessoal que está assistindo aqui também aprendeu muito. Eu vou divulgar a gravação lá no feed. Espero que tenhamos outras oportunidades de conversar, porque esse tema dá mais debate, dá mais questionamento, dá mais discussão, dá mais conversa, né? Com certeza. Sempre bem-vinda, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, viu? Você quer finalizar com alguma coisa? Eu quero agradecer pelo convite mais uma vez. Fiquei muito feliz quando você me mandou DM. Achei super legal, porque, enfim, eu tenho me interessado muito em trazer essas discussões agora para as redes sociais. Tenho dado curso, estou com curso aberto e tal, porque eu tô. Caramba, é meio de sustento também, mas eu tô um pouco preocupada com a proliferação dos diagnósticos, com a quantidade de pessoas conhecidas que foram diagnosticadas recentemente, inclusive por conta das experiências pandêmicas, né? E me preocupa porque eu percebo que existem pessoas com muita capacidade de questionamento e que, no entanto, vão cedendo a determinadas práticas e eu não vejo a melhoria desse sofrimento. Eu vejo uma resignação em relação a esse sofrimento. E eu acho que a história pode nos ajudar a olhar de uma forma um pouco mais criteriosa para a maneira como a gente se coloca em relação à saúde mental, né? E é isso, convido vocês que estão assistindo a seguir meu perfil, se quiserem saber sobre os cursos que eu ofereço, estou aí também. Ótimo, muito. Você sabe disso. E concordo muito com o que você disse. É de extrema importância o que você faz nas redes, né? Quando a gente. No Instagram, eu acredito que há uma hegemonia, assim como há uma hegemonia na sociedade, desse tipo de discurso, né? De a gente chama de positividade tóxica, mas a gente pode dar outro nome, né? Coisa de muitos Instagrams, só apontando critério diagnóstico, a perspectiva crítica deixada de lado, a história deixada de lado, algo muito de um imediatismo gigante, de uma liquidez também considerável. Então, assim, quando você traz isso, né, para essa rede social que sofre, que é, assim, espelho de tudo isso, né, que reflete tudo que a gente vem vivendo, é super interessante quando você traz isso. É muito bom, a gente fica muito feliz. Tá bom? Muito obrigada, amor. E até a próxima. Até! Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite para todo mundo. Boa noite para todo mundo. Já vai estar disponível aí no feed.
Boa noite.